Agora a gente tem um bate-papo bem interessante sobre a rinoceptoplastia, a cirurgia que corrige tanto as questões funcionais do nariz quanto a parte estética. E quem explica tudo pra gente é uma das maiores autoridades no assunto cirurgia de nariz, Dr. Perboa Lacerda Sampaio, que é otorrinolaringologista e cirurgião da face. Ele, inclusive, fundou o grupo de cirurgia plástica funcional da face no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Prazer lhe receber aqui no Consulta. Igual. Bom, essa cirurgia... Parabéns pelo seu programa, que foca tantas coisas variadas. Muito obrigada. E é sempre um prazer receber profissionais. A gente sempre fala aqui profissionais de excelência e é de fato o que a gente busca para levar a melhor informação para o nosso telespectador. Vamos falar então, doutor, da cirurgia de nariz. É a cirurgia mais complexa? É, porque aqui tem 16 tecidos diferentes cicatrizando em velocidades diferentes. Significa que o planejamento tem que ser muito rigoroso, mesmo assim ainda tem alguns problemas. Basta dizer o seguinte, de cada 100 cirurgias feitas, uma parte delas terá que ser feito um ajuste depois de 6 meses, que já é previsto pelas retrações das cicatrizes, para você ter ideia do grau de complexidade que é. A gente tem uma imagem que mostra um pouquinho das estruturas do nariz. Vamos pedir aqui pra gente... Essa figura do meio, ela mostra as estruturas externas do nariz, da pirâmide, e a paredezinha do meio, que a gente está vendo ali no centro da figura, que significa o septo nasal, que divide... O nariz é um buracão no meio do rosto. E o septo divide em 2 buraquinhos, na fossa nasal direita e esquerda. Eu estou tentando ser mais simples para ver se o leigo entenda melhor. Desculpe algum palavrório aí. Então, esse septo, ele apresenta deformidades, óbvio. Mais de 90% da humanidade tem desvio de septo. Não significa que qualquer desvio entope, não. Então, desvios pequenos ou em áreas que o nariz é maior, lá para dentro, ninguém nem sabe que ele existe. E a pessoa vive feliz. Pode não atrapalhar nada. Pode não atrapalhar nada. Assim, eu tenho um desvio de septo, vou ter que operar? De forma alguma. A maioria da humanidade tem desvio de septo e vive bem. Só aquele que atrapalha que tem que ter uma atenção, senão não. Bom, e a parte estética propriamente dita? Aí vem a complicação. Aí vem a complicação, porque ele está no centro do rosto. Então, digamos assim, é o para-choque dianteiro do carro. A frente do carro, quando você olha para o carro, você vê, puxa, aquele carro é bonito, porque você viu a frente primeiro. Então, assim é o nariz, está no centro. É o que mais chama atenção no rosto, né? Exatamente. E ele deveria ocupar exatamente 1/3 da face. A testa é 1/3, isso aqui é 1/3, isso aqui é 1/3. Da base do nariz até o queixo. Num rosto harmônico, ele deve mais ou menos ter essa harmonia, que foi estudada desde 1480 e poucos por Leonardo da Vinci. Ele mediu milhares de pessoas, fez a média, a gente sabe hoje a média das quantidades. O olho ocupa 1/5 do vertical, o nariz aqui na largura é 1/5, o outro olho outro quinto, fora dos olhos o outro quinto. Esse ângulo entre o nariz e o lábio, 90 graus para homem ainda vai, menos de 90 é o nariz caído, acima de 120 graus é aquele nariz horroroso entrando chuva, não pode correr na chuva que morre afogado, né? Então a gente sabe todas essas medidas e a cirurgia hoje é programada ainda dentro das medidas que o Leonardo da Vinci estudou. Então o cirurgião mede tudo e ele já sabe o que vai fazer. Claro. Nos últimos 30 anos essa cirurgia evoluiu muito. Embora ela tenha 5.000 anos de história. Se cortava a ponta do nariz dos criminosos, dos prisioneiros de guerra, mulheres que traíam o marido lá nos árabes, na Índia. Então, os barbeiros e os fabricantes de pote bolaram uma cirurgia que afastava a pele, rodava a pele da testa para cá. Ainda hoje a gente usa essa técnica, por incrível que pareça. Olha como a medicina é antiga. Então, 5.000 anos de história. Nos últimos 30 anos é que ela evoluiu assim no finesse, porque vieram melhores instrumentos, luzes internas para a gente ver o diagnóstico lá dentro, as lentes, e assim uma série de recursos, e a compreensão da fineza. Então hoje a gente opera medindo com compassinho, 2 milímetros, 3 milímetros, ou seja, o desastre que poderia acontecer numa cirurgia dessa praticamente está fora de foco. Quando feita por um profissional... Sim, com uma formação boa. E o Brasil é bom. Porque a gente ainda vê alguns desastres. Vê alguns desastres, mas é um erro humano, assim, de uma má formação. Mas o Brasil, ele está tão bem, tem cirurgiões plásticos tão bons aqui no Brasil, otorrinos tão bons, e agora a gente, juntando esses dois conhecimentos no cirurgião de face,
a coisa tem muito evoluído. Então a plástica brasileira ela é motivo de orgulho para a medicina brasileira. Referência mundial, Referência né? mundial. Eu admiro muito, convivo com colegas plásticos, a gente opera muito junto e eu fico super feliz em ver pessoas tão competentes. Bom, antes de a gente continuar a falar exatamente sobre a cirurgia, vamos falar sobre o antes, doutor. Como é que é quando a pessoa chega lá no seu consultório e fala, doutor, quero operar o nariz? Bom, a pior coisa ou a melhor é você ver esse embate aí. Eu quero que o senhor deixe meu nariz assim. Então, se a pessoa pretende uma coisa que é absurda, a gente tem que cair fora ligeirinho, porque vai ter tristezas. Se eu me passar para fazer aquele absurdo que ela me pede, eu estarei fazendo um crime. E existem pessoas assim. Então, a gente primeiro vê logo se a queixa é coerente. Se for, eu entro na jogada. Se não for, eu desestimulo, oriento. Olha, procure outro recurso, assim, assado. Em outras palavras, vai no psiquiatra que é melhor, no psicólogo. A gente diz de outra forma, óbvio. Mas, assim, ter cuidado nisso. Se o que a pessoa quer é coerente, então aí entra o jogo do estudo, das medidas, das possibilidades. Olha, o que você quer não vai ficar tão bem quanto você quer. Ou não, tá lógico, vai ficar bem como você quer. A probabilidade é alta. Mas a gente tem que dizer, existe a possibilidade de uma retração cicatricial que depende da natureza e o coitado do médico não domina totalmente a cicatrização, que é um fenômeno diferente em cada pessoa. Então não tem como prever como é que vai ser na pessoa. Aí mais ou menos entre 5,2% e 14%, que é o que a gente mais ou menos tem no nosso grupo, precisa de um retoque 6 meses depois. Se nós não dissermos isso para o paciente, estaremos enganando também. Então, na hora de fazer o contrato entre mim e essa pessoa, tem que todos os termos estar claros. Então, ela tem que saber que ela vai me acompanhar por 6 meses, 2 visitas só, com 3 meses e com 6. E aí, no 6º mês, a gente já tem uma visão mais ou menos do que ficou, do real, do nariz. E, consequentemente, vamos juntos saber se precisa retocar aquela coisinha que ficou diferente de um ladinho do outro, porque o médico é só filho de Deus, mas não é Deus não. Então a cicatrização nós não mandamos. Agora, quando a pessoa chega com uma queixa de alguma coisa muito mínima, são milímetros, o senhor prefere não mexer em time que está ganhando ou encara o desafio? Se for, por exemplo, agora a gente está com um tipo de paciente muito louco. É o pessoal da imprensa, é o pessoal que lida com imagem. Então chega às vezes com 2 milímetros de diferença daqui para aqui, que numa pessoa normal eu não operaria. Mas ela me convence que aquilo faz parte da profissão dela. Então a gente está com um bocado de jornalistas, de apresentadores, que às vezes é uma correção pequena, aí eu vou me tremendo. Porque tirar 2 milímetros, eu prefiro tirar 10, que eu fico tranquilo. Então melhor quando chega aquele nariz mais problemático. Nariz grandão, mais assim, a gente fica feliz. Agora um detalhe muito pequeno, a gente vai operar nervoso. Que tipo de anestesia se usa? Olha, pode ser geral ou local. Eu sou apaixonado pela local com sedação. Sangra menos, não dói. O que eu vou usar de anestésico local é igual que o dentista usa, tirando 2 dentinhos aqui. Então, para que uma anestesia geral? Agora, com toda a segurança da geral. Então, tem que ter monitorização cardíaca, tem que ter oxigênio, tudo. E só em pessoas rígidas. Se tem uma doença do coração, não há por que você pensar nesse paciente. Ele tem que ir para outra situação. Uma anestesia geral super bem conduzida, ou local com 2 anestesistas do lado. Então, a pessoa normal, asa 1, como a gente chama, 1, 2, 3, 4, a gente classifica. Asa 1 é um indivíduo normal, que não tem doença nenhuma. Então, local, você vai no dentista operar 2 dentinhos aqui, precisa de geral? Pois é a mesma coisa da cirurgia do nariz. Sangra bem menos, eu tenho um dado melhor, tem sedativos hoje fantásticos que a pessoa fica, dorme suave, zero dor. Quem inventou foi o capeta. Então, dor física desmoraliza qualquer um. Eu, olha, imprenso o dedinho na gaveta para ver o que dá. Então, dor física, eu fujo. Então, o paciente não sente dor? Não, nenhuma. No pós-operatório também não dói? Não, nada. Porque aqui não tem articulação. Se eu fosse uma cirurgia aqui que o braço mexe, eu tinha que mesmo imobilizado ainda dói. Aqui não. Não tem junta nenhuma, não tem articulação nenhuma. Significa que ele é paradinho. Aí está com um gessinho em cima, uma plaquinha bem discreta, e é zero dor. A mulher, principalmente, não toma nenhum remédio. Não precisa nada. O homem ainda toma, que homem é mole, né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai ver fotos de antes e depois para a gente poder entender como é o resultado que se pode esperar de uma cirurgia de nariz.
Em um minutinho a gente está de volta, a gente então mostra as fotos e tem muito mais sobre a rinoceptoplastia. Até já. Estamos de volta com a consulta ao doutor, falando hoje sobre rinoceptoplastia, a cirurgia que corrige tanto a parte funcional quanto estética do nariz. E quem está explicando tudo pra gente é o doutor Perboá Lacerda Sampaio, que é um mestre no assunto, ele é otorrinolaringologista e também é cirurgião da face. Doutor, continuando nossa conversa, eu queria saber que tipo de exames o senhor pede quando a pessoa vai consultar para fazer a cirurgia do nariz. Não precisava nenhum exame. Uma pessoa jovem, sem história de doença nenhuma, nem era necessário, é só um exame físico. Só que a medicina trabalha com excesso de cuidados. Então a gente pede um exame cardiológico e pede hemograma, coagulograma, glicose, aquelas coisas do sangue, aquelas taxas normais. Que é um super exagero, mas é melhor cuidar de caldo de galinha, não faz excesso, mal, né? é claro, pecamos pelo excesso. Mas nem precisaria tudo isso. Por exemplo, o dentista, você vai no dentista, vai fazer uma extração dentária, ele faz só algumas perguntas, uma pessoa que não tem doença nenhuma, que não sangra, que não tem mancha roxa, quando bate, para mostrar que o vaso é frágil. Mas, então tudo para cercar de segurança. Segurança, é um exagero danado, mas é melhor, né? Cuidar de caldo de galinha faz bem. Bom, então uma vez decidido vamos fazer a cirurgia. Vamos fazer. Quanto tempo dura esse procedimento? Esse procedimento pode durar de meia hora até 3 horas ou 4. A gente não lida muito com o relógio. O que for necessário tem que ser feito. A média que eu chutaria é 1h30 a 2h30. 2 horas de média. Isso falando numa cirurgia completa. Tanto a parte externa como a parte interna, para respirar. Bom, porque a pessoa sai da cirurgia, ela tem que, enfim, passa o pós-operatório, ela tem que respirar. É um pequeno lembrete, o nariz não é só para enfeitar, ele serve para respirar também. Bom, vamos ver agora então algumas fotinhos. A gente gosta muito dessa parte, doutor, de antes e depois. Vamos lá. Essa moça, ela trabalha com a gente e ela trabalha com cirurgia. Então ela viu o resultado da irmã dela, que a gente operou, e ela então queria operar. É um caso de indicação perfeita. As linhas, os terços, os quintos, ela é uma moça já muito bonita. Nem precisava operar. Mas faltava só um detalhe. Se fosse uma pessoa de um rosto muito deformado, mesmo que a cirurgia fosse bem feita, não apareceria muito. Nela eu acho que apareceu bem, porque só faltava esse tracinho. Nem foi uma cirurgia complicada. Essa que a gente é louco. Se eu fosse rico, eu pagava para operar essas pessoas assim, porque o resultado é sempre bom. Aí de outro e tem mais, estava casado com o que ela queria. Ela é uma criatura muito centrada, entende muito de nariz, que ela é instrumentadora, e aí ela fez a cirurgia. Esse outro exemplo é a mesma coisa, quer dizer, é uma pessoa muito boa, muito generosa, uma criatura de ouro, essa daí. E o que ela queria era também uma coisa simples. Então é uma cirurgia que a gente faz sem muito medo. Se ela chegasse lá, eu quero que tire muito aqui, que faça não sei o quê. Quero outro nariz. Que levante o nariz não sei o quê, não. Então a gente tem um mostruário de desenhos, e para poder a pessoa falar e eu saber se a cabeça está centrada no que quer. Então são resultados muito bons, não só do ponto de vista médico, mas assim, psicologicamente é uma coisa boa. Ela queria uma coisa correta, cabeça centrada, então eu fico feliz. Bom, a pessoa tem que estar ciente de que o nariz dela será melhorado, ela não terá um outro nariz completamente diferente daquele. Exato. Por exemplo, aqui é um caso em que teria que ser feito mais alguma coisa. Puxar o queixinho um pouquinho para frente. Mas ela não queria. Disse, não, diminua um pouco o meu nariz e está bem. Mas se a gente fizesse a cirurgia ortognática aí para puxar essa mandíbula para frente, se ela, por exemplo, fosse querer ser atriz ou uma profissão onde a imagem contaria muito, provavelmente ela ia passar por mais cirurgias. E, aliás, devia se fazer primeiro até o queixo. Mas não quero operar meu queixo, minha encrenca é só com esse nariz. Então, tá bom. Você também, em parte, você tem que se adequar ao cliente. Uma pessoa consciente do que ela quer. Exatamente. Mas a gente tem que avisar direitinho que vai haver uma melhora apenas no terço médio da face. Que ela precisava respirar também. E aí, depois de 6 meses, a gente conversa. O que acontece muito é que ela, às vezes, fica tão feliz que aí depois quer fazer a outra. E aí, vê que o resultado realmente é bom e aí se anima para... Se anima, Aí de outro ângulo, e é uma pessoa centrada, de cabeça, eu procuro fugir um pouco desse pessoal meio
meio dodói da cabeça. Ai, meu Deus. A mesma Vamos coisa lá. aí, poderia ser feito outras coisas na mandíbula, mas aí diminuindo, que era só o que ela queria, e queria respirar também. Nesse caso também precisaria puxar o queixo um pouquinho para frente? Para frente, um pouco. Pela perfilometria mostrou isso lá pelas medidas. Mas ela queria apenas isso e tudo então bem. É respeitada a vontade do paciente. Aí, então, um resultado simples, não é nada do outro mundo, mas que estava bem adequado com a cabeça dela, ela ficou feliz da vida, era o que ela queria, foi fácil de conseguir e pronto. E 5 dias depois ela estava numa festa. Agora, se passa um tempo e essa paciente volta lá e diz, doutor, eu quero... Mais coisa. Dá para melhorar ainda mais? Eu conheço muita gente assim. E aí? Aí a gente discute novamente o planejamento. Aí é uma cirurgia também muito simples, basta baixar um pouquinho o dorso, levantar um pouquinho a ponta, que são cirurgias triviais, que não tem nada assim espetacular e tal, etc. Fica um nariz bonito, harmônico. Simples, ninguém disse que foi operado. Tem gente que quer ser operado e quer que todo mundo note. Eu acho que está errado na cabeça. Então, uma boa cirurgia, aquela cirurgia natural. Diz, olha, você está tão bem, o que foi que aconteceu com você? Mudou o cabelo, o que foi? Quer dizer, às vezes, porque quem não conhece muito bem a pessoa não vai notar, às vezes, o detalhe. Então, a cirurgia... E o bom dessas cirurgias é que grande parte da pessoa não respira bem. Então, além da estética, dá um prazer, uma autoestima maior no espelho, e é uma repercussão psicológica imensa, a pessoa fica mais feliz, sai mais, era tímida, fica mais atirada. Essa criatura é minha filha. Olha. Ela dizia, pai, meu nariz de bolota. E nem é nada de bolota. Se eu fosse filha de um cirurgião Aí plástico. então a gente fez um trabalho pequeno, eu só fiz com um médico do meu lado. O médico operar o filho não está certo. Eu só operei um pouquinho se ele deixasse, que é o meu principal assistente, Dr. Carlos Alberto Caro Preso, que é uma pessoa maravilhosa. Ele deixou eu fazer algumas coisas. Eu queria, porque eu gostava muito desse tipo de nariz, eu gosto muito de fazer. E eu sabia que ia ficar bem, mas ele vigiando, porque se eu ficasse nervético, e a gente fica, filho, né? Não tem jeito. Então ela se botar um pouquinho de frente fino, e a base, aí você... Ficou natural, ninguém disse que ela foi operada nem nada. Então esse nariz que ela dizia, pai, essa bolota, nariz achatadão. E ficou o nariz um pouquinho mais afilado, tudo dentro das medidas. A gente tirou medindo. Eu sabia que ia ficar desse jeito. Já tem muito controle hoje na cirurgia numérico. Então a cirurgia está melhor, não tem mais aqueles desastres de antigamente. Fica um resultado natural, fica um nariz mais harmônico. E não fica aquele nariz que olha, foi operado. Esse aí foi operado. Não, aí está errado. E ela tinha a cabecinha feita para isso. É o que se busca hoje então, isso, a naturalidade. Com certeza, a naturalidade. E respirando, né? Sem respirar não dá. Então você tem que ter especial atenção com o que está dentro do nariz. Septo torto, turbina grande, que é a rinite alérgica, né? E diminui as turbinas, corrige o desvio do septo. E além do prazer de respirar melhor, tem a autoestima aí que buscar. Faz toda a diferença, né? Como é que é o pós-operatório, doutor? Olha, a gente tem um curso lá na USP há 25 anos, que uma das propagandas do curso que a gente fazia para os alunos era que as pacientes, a maioria delas eram enfermeiras e amigas nossas, iam dançar. Eu operava de manhã na sexta e no sábado à noite ia dançar no encerramento do curso, com o gesso no nariz. Aí era uma brincadeira geral, para mostrar a eles que o pós-operatório hoje também está diferente. Não sangra quase nada. Antigamente era um rio de sangue. Hoje a gente usa adrenalina concentrada, tem uma série de conhecimentos, cautérios melhores, fininhos, que a gente vai cauterizando os vasos. Então ficou uma cirurgia tranquila. As pessoas saem de casa no segundo dia. Se usava aquele tampão no nariz, isso usa ainda? Hoje é uma raridade. Eu acho que uma em cada 300 cirurgias, às vezes a gente ainda usa, mas é raro precisar, muito raro. Bom. Há uns 5 ou 6 anos que eu não sei o que é tampão mais. Era um inferno aquilo. Eu fui operado e botei um aqui, quase que eu morro. É um terror. Bom, dor também, então... Dor zero. Porque as pessoas pensam, o nariz é sensível, o nariz vai doer muito. É sensível, mas tem anestesia local perfeita hoje. Agulhas finíssimas. Mas mesmo no pós-operatório, como assim que não dói? Dói não. Porque está tudo paradinho, não tem movimento nenhum. Aí se você fica fizer muito careta, é capaz de sentir um pouco de dor. Mas só ficar quietinho, não tem problema. Botar gelo, acabou. Fica com É raro uma mulher tomar uma dose de Novalgina. As mulheres são mais fortes, né? Muito mais. Ainda mais quando se trata dessas coisas de beleza, encara tudo. Coisa. A gente brincava, né? Para ficar bonita até injeção na testa. Hoje já tem, né? O Botox é uma injeção na testa, né? É isso a gente encara.
Bom, aí fica com o curativo, então, no nariz. De 3 a 7 dias, dependendo da instabilidade de cada nariz. Aí tira esse curativo e já fica sem nada. Aí começa massagens, tal, etc. Mas já está com atividade quase normal. A gente pede que se afaste de academias por umas 3 ou 4 semanas, coisas pesadas. Da terceira semana em diante já pode fazer o aeróbico, andar, esteira, etc. Mas assim, musculação não. E se faz a cirurgia da turbina, a gente pede que deixe de namorar uma semana, tá? Não sangra, que é uma beleza. Então manda o marido para casa da outra. Ai, que isso. Bom, e aí uma vez então operou, passou o pós-operatório, em quanto tempo aparece o resultado definitivo? O resultado está belíssimo com 15, 20 dias, já está belíssimo, não é ainda o resultado. Está mais bonito do que com 6 meses. Então com 1 mês, 2 ainda está tudo fantástico. Mas... Por que acontece isso? Porque tem a inchaçãozinha que cobre algum defeito que porventura tenha. Está um pouquinho inchado, mas não tanto, fica formoso, bonito. 15 dias e a gente aplaude, ó, tá ótimo. Aí depois que retrai, que a cicatriz vai puxando, aí 6 meses depois, aí é o resultado já correto. Então a gente pergunta, puxa, ficou alguma coisa a fazer? Aqui está mais baixo do que aqui. Aí a gente ou faz uma infiltraçãozinha de algum produto, natural, que hoje tem ótimos, ou faz uma mini cirurgia corretiva. Então isso é comum, e se o médico não disser isso para o paciente, ele está enganando, porque é possível fazer, em 14% dos casos, essa cirurgia. No nosso grupo lá é 5,1 o número de vezes que precisou fazer alguma coisa. Bom, muita gente diz, o médico errou, não deu muito certo, vou ter que fazer um retoque. Não, o médico não errou. Não errou. Pode haver, claro que pode, eu estou dizendo no geral, uma cirurgia bem conduzida. Mas no nariz já é esperado. Já é esperado esse número. E o paciente tem que saber, para que ele não fuja, não desista. E o médico tem a obrigação de ficar junto, de acompanhar por esse período todo. Entende? Bom, vamos falar um pouquinho, doutor, sobre cuidados na hora de escolher o médico. Olha, isso é uma coisa que nos preocupou muito na nossa academia. Será que só a afiliação na academia de plástica facial ou numa academia de plástica geral é o suficiente? Eu acho que não. O que eu percebi com nossa clientela lá é o seguinte: se você conhece pessoas que se operaram, você tem um dado muito forte. Minha amiga operou e ficou muito bem. Já é uma boa dica. Então, conversar com essa pessoa que você conhece, para ela descrever o médico, se foi fácil, se ele foi compreensivo, se ele foi paciente. Se puder chegar no currículo do médico pela internet ou de alguma forma na própria faculdade, ou em suma, seria mais um dado. Se o currículo dele mostra que ele teve bastante cursos e etc., beleza. Se não pode isso, mas pelo menos pôde ver algum caso dele, já é um bom caminho. E na consulta, tem uma perspicácia grande para saber se foi bem acolhida, se ele foi claro, se não prometeu coisas mágicas, se mostrou esquemas, se tirou todas as dúvidas, aí estabelece aquela confiança, e aí eu acho que é muito importante. Aquelas fotos de antes e depois, antes de fazer o procedimento, eu pego uma foto e aí eu desenho como vai ficar o nariz da pessoa. Isso é uma boa coisa? Não, é desaconselhável. A gente tinha um programa de computador que a gente pegava a pessoa, botava a foto e ficava apagando e fazendo outro desenho da cara da pessoa. E você então prometeu uma coisa para ela. E se eu não puder cumprir? Então as sociedades desaconselharam esse programa. É propaganda enganosa. Então é melhor arriscar num papel e dizer, olha, eu acho que deve baixar aqui, estreitar aqui um pouco, afilar um pouco a ponta. É isso que você quer? Olha, tem esse caso aqui, eu mostro às vezes o caso da minha filha. Eu digo, olha, minha filha passou por isso. É isso que você quer? É isso aí. Bom, isso aí é possível no seu nariz. Ou então, não, o teu nariz não dá para fazer isso. Igual não vai ficar mesmo, porque o teu nariz tem um problema. Por exemplo, pele grossa é o grande inimigo de um bom resultado. A pele muito grossa é como se fosse um edredom que você botou em cima de um óculos que está em cima da cama. Você não sabe nem que é um óculos. Se botasse um lençol de seda, aparecia o desenho do óculos todo. Portanto, a pele fina, ela mostra as boas virtudes do que você fez embaixo dela. Também mostra as más qualidades. Mas a pele grossa não mostra muita coisa. Aí a gente fica triste. E se não disser isso para o paciente antes, como é que acontece? Ele vai ficar infeliz.
Bom, doutor, eu já ouvi uma pessoa falar o seguinte: olha, eu vou operar o nariz e o meu médico pediu para eu levar uma foto de alguém que eu acho o nariz bonito, uma famosa, enfim, alguém que eu queira aquele nariz que ele vai fazer parecido. Tem que ter cuidado com isso, né? Cuidadíssimo, pavor. Olha, doutor, eu quero meu nariz como essa aqui, ó, essa atriz aqui. Digo, minha filha, não tem condição. Ela tem outro rosto, né? Outra pele, pelo amor de Deus. Me diga só o que você quer dela, o que é que você acha bonito nela? O dorso mais baixo. Bom, o seu dorso é alto, dá para baixar um pouco. Mas é você vai ficar você com o nariz mais baixo só aqui. Ou a pele, olha, sua pele é grossa, não dá para afilar o tanto que você quer. A foto que você está mostrando é de uma moça fina, de pele fina, nariz bem fininho. Pelo amor de Deus, então me assusta um pouco quando alguém chega com a foto, eu quero essa. Digo, não dá para fazer, já de cara. Então é melhor você desistir do que ter uma tristeza bilateral. Ela vai ficar triste comigo e eu chateado, porque não correspondia ao que ela queria. É um perigo enorme. Então é melhor conversar muito. Digo, leve essas informações, pense que o seu nariz tem limitações, eu não posso chegar nesse ponto que você quer, medite e veja o que é que dá para fazer. Bom, cirurgia plástica também não é milagre, né? Não é milagre. Tem cicatrização que o médico não manda, tem uma série de fenômenos, entendeu? Bom, e aí a confiança, então, criada ali entre médico e paciente é fundamental. A pessoa tem que ir para a cirurgia tranquila, confiando. Confiante em paz. Aí o coração dela não bate mais, a pressão dela não sobe muito, ela sangra menos, ela incha menos, tudo é menos. Então, assim, é a equipe inteira, porque é um estado estranho. Você não opera todo dia, que nem você faz o seu programa aqui. Se você fosse para uma cirurgia, era um evento raro na sua vida. A enfermeira aborrecida do lado, mal educada, não carinhosa e tal, uma estúpida que pega. Não, aí você vai ficar nervosa, chateada. Isso não é estado para ninguém entrar em cirurgia. Você tem que estar em paz, se possível, até próximo à sala cirúrgica, seus parentes estão perto, a mãe, sua uma criança, ou o esposo, ou alguém de confiança, sua irmã, o máximo próximo da cirurgia, até a porta do centro cirúrgico. Então esse carinho, no instante em que você está nervosa e tal, você tem que ter apoio. Aí você tomar um comprimidozinho de sedativo antes, você vai mais sossegada. E assim vai. Então esse carinho da equipe é fundamental. Bom, e sempre então com a consciência do que é possível, do que não é possível. Exato. E sempre conversando com o médico. Ao final aí da recuperação, doutor, isso não gostei muito. Sempre conversar com o médico, com o médico que operou. E discutir. Para entrar para um conflito assim por causa de bobagem, a gente vê muito conflito aí que nos Estados Unidos é um problema, né? Opera e já é um processo, aquela coisa. Tanto que atrapalhou muito a medicina lá. A dificuldade enorme com o ginecologista lá é uma loucura. Então não tem quase ginecologista na Califórnia hoje. Porque era muito processo e o seguro ficou alto demais. O coitado do médico ganha $60 mil por ano no primeiro ano. E o seguro é 80. Então tem que ser um médico rico que fique bancando 2, 3 anos para poder. Isso é um absurdo. Se chegar aqui no Brasil, nós estamos na roça. Doutor, muito obrigada pela presença, obrigada pelas informações, programa muito interessante, tenho certeza que todo mundo aí de casa que acompanhou gostou também, a gente agradece. Boa tarde. Obrigado e boa sorte. E fica aí o contato do Dr. Perboa Lacerda Sampaio, telefone 11-3251-2251 e o site Clínica Facial, 2 L's no fim, .com.br, clinicafacial.com.br. E eu agradeço sempre você de casa que nos recebe